expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Amém. Incline sua cabecinha, feche seus olhinhos. Paizinho, obrigado. Mais uma vez o Senhor está conosco e mostrando a sua bondade. Então, uma vez mais, que a tua palavra ache lugar em nosso coração e que consigamos nos agarrar a algo aqui esta manhã e que teu nome seja glorificado em todo o tempo, em nossas vidas e através de nós. Assim eu peço-lhe, Pai, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Eu disse que hoje faremos um pouco diferente. Que o Senhor nos guie. Esse texto que acabamos de ler tem é a finalização de uma das mais importantes mensagens do Novo Testamento. E ele não começa propriamente aqui, esta cena que vocês estão vendo. Começa no capítulo 6, quando Estevão é aprisionado em razão de sua fé, em razão de sua crença. E a Bíblia diz que as pessoas não suportavam o que Estevão pregava. E ele tinha uma autoridade, uma unção tão imensa, que quando pregava as pessoas compungiam seus corações e ficavam perturbadas quanto à mensagem que saía dele. Então ele, certa feita, enquanto pregava, algumas pessoas que eram contrários, judeus, alguns africanos de Cirene, outros gregos que ali estavam, se ajuntaram em conluio e disseram: nós não podemos deixar esse piá continuar pregando assim. Mas não conseguiam achar nada contra o Estevão, nada, absolutamente nada. Então tiveram a ideia de comprar algumas pessoas, subornaram algumas pessoas para mentir. E mentiram contra Estevão e disseram até qual seria o tipo de mentira que eles deveriam dizer. E inventaram que o Estevão estava pregando e disse que Jesus viria e destruiria o templo e também a lei de Moisés naqueles dias. E que isso era uma blasfêmia. E muitas testemunhas foram ao sinédrio, aos sacerdotes e aos juristas daquele tempo. E testemunharam essa falsa informação porque receberam dinheiro para isso. Comprados de uma maneira completamente corruptiva. Eles tiveram essa ousadia de o fazer. Então aqueles que detinham a lei, que eram defensores das leis do templo e do judaísmo, e muito impropriamente do sistema dominante de então, tiveram a mesma ideia de prender Estevão em cima dessas falas e capturaram-no. Mas à medida que Estevão falava e eles ficavam perplexos, era justamente porque quanto mais eles falavam mal e criticavam Estevão, a Bíblia diz que eles olhavam para ele e ficavam atônitos, porque o rosto de Estevão parecia o rosto de um anjo. É incrível. Nenhum outro no Novo Testamento tem essa descrição. Nenhum outro aqui aparece como o rosto de um anjo. As pessoas ficavam absortas e preocupadas porque qualquer outro pregador era excelente, mas nenhum deles, seu rosto era tão humilde, tão brilhante, de um semblante tão cheio de Deus, quanto o de Estevão aqui. Isso perturbou mais ainda, embora ele estivesse preso. Então deram a oportunidade para ele falar, porque ele estava a pregar. Então ele começa um dos maiores sermões do Novo Testamento. Só perde, no entanto, em extensão para o sermão do apóstolo Paulo. É claro que eu não estou a colocar nesse mesmo pacote a figura de Jesus, porque Jesus transcendia todos eles em extensão e em conteúdo. E eles falavam aquilo que Jesus falava. Portanto, percebam que à medida em que Estevão executa o seu sermão, nós somos sabedores que ele começou a contar
os procedimentos da história, desde quando Israel estava em formação, até o dia em que Jesus foi crucificado e ressuscitado e assunto aos céus. E propôs àqueles que ouviam a excelência dessa mensagem, de modo que os corações se compungiram quanto a isso. Entretanto, entre aqueles que estiveram seus corações compungidos ao ouvir a mensagem poderosa de Estevão, havia também aqueles que fecharam seus corações para não ouvir, para não entender. Isso é uma questão totalmente pessoal. Qualquer pessoa pode ouvir a mensagem e guardá-la dentro de si, mas também qualquer pessoa pode rejeitar a ouvir a mensagem e nem sequer dar crédito a uma vírgula de cada palavra dada. É um direito que qualquer ser humano tem. E esse texto, ele me inspira justamente porque fez-me o Senhor perceber por que Estevão fez tanta diferença e era o modelo de igreja em que se espera até os dias de hoje. A palavra de ordem de nossos dias, pelo menos dos últimos 20 anos para cá, em todos os segmentos da sociedade, principalmente quando se fala do conteúdo de liderança, a palavra de ordem é influência. Em todos os lugares que você busca ler, estudar a questão da participação da igreja, a questão do tempo presente, a questão da liderança que está sendo levantada, a palavra de ordem é influência. Se você vai buscar de pelo menos 30, 40, talvez até 80 livros que envolvem o espírito de liderança, você vai encontrar sempre a palavra de ordem, influência. Quase todos os autores, mestres, pensadores, líderes, palestrantes que trabalham na área de liderança, eles vão utilizar sempre essa palavra, influência. É, portanto, por conseguinte, a palavra mais importante de nosso tempo. Ao menos é o que se acredita, ao menos é o que se vive dentro desse contexto de liderança global. Perceba que, embora não é uma palavra completamente desconectada daquilo que é a igreja, e a igreja tem absorvido a ideia de influência em todo o tempo, não são poucos os sermões, as mensagens que a gente escuta, as orientações, as direções em que a gente sempre vê os líderes dessa nação e de outras nações dizendo: a igreja precisa estar nos lugares para influenciar. Os cristãos precisam estar infiltrados para influenciar. A juventude precisa estar conectada para influenciar. As pessoas, de um modo geral, têm que estar em todos os lugares como cristãos para influenciar. E é uma verdade. A gente escuta isso em todo o tempo. E às vezes até ficamos preocupados e pensamos: por que não estamos influenciando tanto? Por que somos tantos e provocamos tão pouca mudança dentro da nação? Por que temos um número expressivo dentro de uma cidade como essa e provocamos tão pouco confronto, tão pouca mudança, tão poucas expectativas de mudança são geradas a partir de nossa vivência? Porque estamos em repartições públicas e as repartições públicas continuam vivendo o mesmo caos. Porque estamos dentro das escolas e as escolas continuam cada vez mais piores dentro do seu sistema educacional e do seu sistema moral e muito especialmente do seu sistema de crenças. Porque estamos dentro de todos os ambientes do nosso país e do mundo todo. Mas o mal continua crescendo e cada vez pior. O evangelho continua no diminutivo em cada século que passa. Por que isso acontece? Porque se a palavra de ordem é influenciar, será que a igreja não está influenciando o suficiente? Será que estamos vivendo de tal modo em que a nossa influência seja a ponto de ser rejeitada em todo o tempo? Será que estamos sendo assim extremamente odiados pelo mundo, como foi a perspectiva que Jesus disse, que se o mundo nos amasse, então deveríamos estar preocupados? Será que a nossa influência tem estado de fato presente em tudo? E se ela está como a gente acredita que está e como acreditamos que estamos influenciando, como acreditamos com todas as palavras que eu já vos disse de orientação, de liderança e de pregações nos dizem que devemos influenciar, se de fato estamos fazendo isso, ou estamos vivendo isso, ou estamos crendo nisso, por que nada muda? Por que, falando de nossa nação, continuamos chafurdados dentro de um sistema corrupto e de uma vida pública? E quando eu digo de vida pública, eu não falo simplesmente dos governos ou do sistema de governo. Eu falo a partir de nós mesmos. Não somos capazes de observar o bem-estar do próximo com coisas tão pequenas como, pois,
poderemos querer ou exigir que o alto comando possa ter um exemplo melhor, se nós no pequeno não conseguimos fazê-lo? Como estamos a viver? Estamos influenciando de fato? Então eu percebo que, embora seja uma palavra de ordem, embora a palavra influência esteja em todos os lugares, e a palavra influência, ela não é propriamente uma palavra bíblica, ela é uma palavra grega, mas que foi totalmente moldada e construída e elaborada e utilizada pelo sistema romano. É uma palavra cuja origem do entendimento que se tem hoje é uma palavra latina, influenciare, que na ideia grega, inclusive adaptada para o contexto do latim, significa você soprar dentro das pessoas o seu pensamento. Significa você entrar dentro das pessoas, da mente das pessoas, e colocar os seus pensamentos. Bem-vindo, Domi. Sábado você vai estar aqui de novo. Significa, portanto, eu colocar a minha maneira de pensar, influenciando, inflando as pessoas. Significa, portanto, estar sobre elas. Significa que o meu pensamento, eu preciso trabalhar de tal forma em que eu possa colocar dentro do sistema de vida que tenho, a ponto de as pessoas sentirem-se impactadas e influenciadas por aquilo que eu sou e por aquilo que eu vivo. Essa é a ideia de influenciar. É, portanto, você entrar na mente das pessoas e colocar o seu pensamento lá. Diga para quem está ao seu lado, isso é influência. É você soprar as suas ideias na mente das pessoas. Mas é interessante que isso parece algo que, embora não seja, mas daí vem essa ideia de manipular, de você colocar na mente das pessoas o seu pensamento e manipulá-las, controlá-las, trabalhar com elas, fazer elas fazerem aquilo que você quer. A ideia de influência parte do princípio de eu colocar o meu pensamento lá dentro, mas também me dá condição de, uma vez colocado o meu pensamento lá dentro, eu manipular as pessoas e fazer elas andarem conforme eu quero. E a religião foi a que se apropriou disso. A religião encontrou essa ferramenta e disse, é isso aqui que a gente precisa. Porque não há nada mais manipulador do que a religião. Não há nada mais terrível, mais demoníaco, mais sataníco ou satanista do que a religião. E ela não foi criada por Deus. Ela foi criada por homens. Foi criada por Nimrod para estabelecer domínio sobre nações. E o homem adaptou ela ao seu tempo. E nada mais é do que mecanismos de influência. E onde a gente se está, então, se encontra nesse contexto? Bem, daí seja a razão de que não temos conseguido mudar a nação. Aí está a razão que não temos conseguido mudar a nossa cidade. Talvez não temos conseguido mudar a nossa própria família. Talvez não temos conseguido influenciar sequer em casa, quanto mais no bairro, quanto mais na cidade. Talvez não conseguimos sequer influenciar o cônjuge, a pessoa que está próxima de nós, quanto mais uma sociedade inteira. Justamente porque influência não consegue provocar nada duradouro. Toda influência é peremptória. Toda influência é passageira, é efêmera. Você não consegue manipular uma pessoa pela vida inteira. Em um momento ela pode se libertar. Você não consegue colocar o seu pensamento em uma pessoa e fazer com que ela seja dominada por ti, a não ser que tu a hipnotize, mas mesmo a hipnose demora um bom tempo. A influência, ela não é capaz de transformar ninguém. A influência é um mecanismo onde você pode simplesmente expor suas ideias e fazer que por um tempo aquelas pessoas sigam aquilo que você quer que elas sigam. É por isso que eu encontro nesse texto a ideia de Jesus exposta em todos os seus sermões, mas vivida na vida de um jovem diácono. Perceba que você nunca vai ver Jesus em todas as suas mensagens, em todas as suas falas, em tudo aquilo que ele ensinou. Você não vai ver momento algum Jesus influenciando pessoas. Se alguém disser que Jesus influenciou em algum tempo, está enganado, precisa ler melhor os textos. Porque Jesus não influiu, não colocou, não enxertou dentro da mente das pessoas a sua mensagem. Tanto é verdade que quando ele foi crucificado não tinha nem sequer os seus discípulos aos seus pés. Na hora da sua crucificação ele estava só. Quando ele foi para ser preso, os 12 o abandonou.
O que estava mais próximo dele, por exemplo, em Mateus 29:33 diz: eu estou pronto para morrer por ti, Jesus. E ele disse: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E não ficou um só sequer com ele, daqueles que estavam o tempo todo. Se fossem influenciados, estariam com Jesus. Porque pessoas influenciadas caminham contigo até uma certa altura, ainda que sofram por isso, mas depois elas te largam, porque não suportam o sofrimento. Então, como a gente pode descobrir o que Jesus fazia? Bem, se estudarmos atentamente aquilo que Jesus viveu e como ele trabalhou, então deveríamos copiar exatamente esse modelo. Diferente do que a gente acha que é influenciando, que vamos mudar o mundo, o Senhor ensina-nos que no reino não funciona assim. A influência no reino não é assim. Ele ensina que ao invés de influenciarmos, deveríamos fazer como Estevão. E Estevão não influenciou ninguém. Repita comigo e diga para quem está ao seu lado: influenciar é você colocar na mente das pessoas a sua vontade e fazer com que elas executem a sua vontade. Isso é o que as pessoas fazem de modo geral. E você encontra aqui um grupo de pessoas que estão apedrejando Estevão, influenciadas. Olha como essas pessoas estão influenciadas. Você não encontra em nenhum texto aqui, desde o capítulo 1 de Atos até o capítulo 8, qualquer palavra de ordem dada pelos sacerdotes, dada pelos escribas, ou dada por qualquer outro líder daquele período, que dissesse assim: apedrejem essa gente. Não existe. Não existe nenhum outro texto que diga: crucifique esse povo, matem todos eles. Não existe. Porque isso seria de fato e verdade uma acusação plausível diante daquela população daquele tempo. Entretanto, você vê as mesmas autoridades comungando entre as pessoas, e aqui está uma autoridade master daquele período, a saber, Saulo, o jovem Saulo, que estava gozando de tal privilégio diante do Sinédrio, diante de todas as outras pessoas, como que defensor da lei judaica, como um dos mais ferrenhos defensores, que ele mesmo julga o mais violento de todos eles. Era um homem que incorporou sobre si o arquétipo de defensor de Deus. E diante desse arquétipo que ele mesmo constrói, ele se acha no direito de influenciar as pessoas. E ele não influencia dizendo: apedrejem-nos. Você não vê em momento algum Paulo dizendo isso. Mas você vê o apóstolo Paulo comungando com as pessoas, dizendo: essa gente está deturpando a lei. Essa gente está falando contra Moisés. Essa gente está falando contra o templo. Não é bom que essa gente continue. Não é bom que essa gente permaneça. Eles estão contaminando o povo. Estão barulhando a cidade. Ah, como seria bom se esses caras fossem mortos. Como seria bom se de algum jeito eles pudessem desaparecer. Quem está debaixo de influência pensa: é isso que ele quer. É isso que a gente tem que fazer. Ele tem razão. Essa gente tem que desaparecer. Quer saber? Vamos fazer nossa parte. Vamos apedrejá-los. Um influencia os demais a fazerem a sua vontade. Não precisa Saulo declarar: apedrejem-no. Ele basta expor o seu poder de influência. Você percebe isso na vida de Davi, por exemplo, embora ele fosse amado e a sua liderança inquestionável. Certo dia ele apenas suspira: quem me dera beber da água das fontes de Belém. Então 3 dos seus valentes disseram, nem falaram para ele, disseram entre si: vamos realizar a vontade de nosso líder. Então romperam o arraial dos filisteus, guerrearam, cortaram, mataram e quase morreram, mas trouxeram água para Davi beber. Só que Davi não estava ali para influenciar, então ele toma uma atitude completamente diferente de influência. Ao receber a água das mãos dos seus amigos, ele olha para eles e diz: como vocês fizeram isso? Passaram pelos filisteus? Sim, passamos. Para saciar a tua sede. Ele diz: longe de mim. Essas pessoas que estavam aqui apedrejando Estevão estavam completamente influenciadas por um líder que sobejava as suas falas com propriedade e fazia com que as pessoas fossem dominadas pela sua forma de falar. Paulo entrava nas mentes das pessoas
cativava aquilo, e elas faziam aquilo que ele queria que fizesse, sem que ele dissesse tal coisa. Devem fazê-lo, sem influenciar. Então repita de novo para quem está ao seu lado: influenciar é entrar na mente das pessoas e fazer com que elas vivam e executem a sua vontade. Isso é influência. E a ideia da igreja primitiva era copiar exatamente aquilo que Jesus fez. É por isso que o apóstolo Paulo disse: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E perceba que, diferente de nós que buscamos viver pela influência, ou que buscamos mudar o mundo influenciando, ou que buscamos transformar as pessoas pela prioridade da influência, Jesus em momento algum fez assim. Nem a igreja primitiva e nem o apóstolo Paulo, que depois desse momento se tornou apóstolo. Ao contrário, eles utilizavam um outro mecanismo. Esse é o mecanismo divino que você vai encontrar desde o Gênesis. Diga para quem está ao seu lado: Jesus nunca influenciou ninguém, mas Jesus sempre inspirou as pessoas. Ao invés de termos a palavra de ordem influenciar a geração que estamos vivendo, ao mundo de hoje, deveríamos copiar o modelo bíblico de inspirá-los e não influenciá-los. À medida que influenciamos, não sabemos diferenciar entre influenciar e manipular. Mas inspirar é completamente diferente. Se influenciar significa você soprar dentro da mente das pessoas as suas ideias. Inspirar é você viver as suas ideias e exalá-las, e as pessoas sugarem as suas ideias para dentro dela. As pessoas desejarem e capturarem as suas ideias para dentro delas. O que muda não é o que eu sopro, o que muda é o que eu capturo. O que muda não é o que eu prego, o que muda é quando as pessoas querem capturar o que eu prego. O que muda não é o que eu ensino. O que transforma as pessoas é quando elas sentem tanta vontade de viver aquilo que eu vivo, então elas querem capturar tudo aquilo que sai da minha boca, porque entendem que é aquilo que ela deve viver. Isso é inspiração. É por isso que não estamos conseguindo mudar nada, nem ninguém, porque queremos influenciar todo mundo, mas não queremos inspirar ninguém. Por quê? Porque inspiração é muito diferente de influência. Influenciar, basta você colocar nas pessoas aquilo que você quer, independente se é aquilo que você vive. Mas inspirar, para inspirar, eu tenho que primeiro viver, para depois inspirar. Eu posso ouvir a ideia de alguém e transmitir para vocês: eu estou influenciando vocês. Mas para mim inspirá-los, vocês precisam olhar para mim primeiro e ver como eu vivo, se eu vivo aquilo que eu estou a ensinar. Esse é o problema de nossa geração. Não queremos viver. Queremos que as pessoas façam aquilo que dissemos para elas fazerem. Mas não propriamente temos a coragem de dizer: sigam as minhas pegadas. Façam aquilo que eu estou a fazer. Isso é um fato desde os pequenos movimentos de nossas vidas. Desde o estacionar em uma vaga proibida, desde tomar o lugar de um deficiente físico, desde furar a fila de um banco, desde aceitar uma propina, ou desde dar uma propina para alguém, desde as pequenas atitudes aparentemente inofensivas, como uma breve reclamaçãozinha das pessoas à nossa volta, até o domínio mais cruel da massa humana, a ponto de dominá-las e fazê-las sofrer em razão daquilo que eu quero, do meu próprio saber ou da minha própria felicidade. Estamos vivendo um tempo onde somos instrumentos de manipulação e transmitimos a manipulação o tempo todo. Tanto é fato que a esmagadora maioria dos cristãos desse país nunca leram por completo isso aqui. A maioria dos cristãos, e por dizer a maioria dos líderes desse país, não entendem e não sabem o que está escrito aqui. Porque tudo que recebem são mecanismos de manipulação. Fazem aquilo que recebem comprados meramente por um modelo de crença e transmitem.
não tem a disposição de ouvir a inspiração do Espírito Santo para que possam mudar o seu interior e possam viver a partir daquilo que o próprio Espírito ensina, que a própria palavra ensina, para que ele possa inspirar outros a viver. Porque viver custa caro. E inspirar custa caro. Para inspirar pessoas, como eu já vos disse, a mudança tem que acontecer aqui dentro primeiro. É por isso que a maioria das vezes que você vai evangelizar alguém, essas pessoas dizem: eu ser crente? Como tu? Ser crente como fulano? Ser crente como ciclano? A Bíblia diz que se alguém debochar de nós, falar mal de nós, que fale, mas que fale com injustiça, que fale mentiras a nosso respeito, mas que não fale isso como propriedade. E o que nós não podemos fazer nesse tempo é declarar de maneira de alto e bom som, é que estamos isentos de todas essas falas. Se estivéssemos isentos, o Brasil não estava como está. A nação não estava como está. É um convite à reflexão esta manhã. A vontade de Deus não é que a gente sopre a palavra dele dentro das pessoas. Deus não quer que manipulemos ninguém para o seguir. A ideia de Deus é que a gente possa viver a sua palavra e inspirar as pessoas a vivê-la igualmente. Sempre foi assim. Perceba que ele poderia ter manipulado a mente de Adão, mas não o fez. Poderia ter manipulado a mente de Caim, mas não o fez. Poderia ter manipulado a mente das pessoas de Sodoma, de Gomorra, mas não fez. Poderia ter manipulado a mente de todos nós aqui, mas não fez. Porque ele acredita que a sua palavra é puramente poderosa para nos inspirar a mudar a partir de que está dentro. É por isso que Jesus disse que o problema do homem não é aquilo que ele engole, ou aquilo que é visível. Mas o problema do homem é aquilo que é invisível, que está guardado dentro do seu coração. Justamente porque todos nós somos capazes mas não somos capazes de ter a palavra dentro do coração. Porque se isso aqui nos inspirar, as nossas atitudes vão mudar radicalmente. Se isso aqui nos inspirar, ninguém vai precisar nos orientar o que é certo ou o que é errado, porque isso aqui é plenamente capaz de mudar a nossa maneira de pensar. A palavra de ordem deveria ser, portanto, inspiração. E como eu lhe provo isso? Vamos usar esses dois personagens de maneira bem breve. Saulo e Estevão. Você vê o Saulo semeando toda essa discórdia, essa revolta, essa balbúrdia na mente das pessoas. Sem declarar, evidentemente, aquilo que ele espera que aconteça, mas aquilo que ele espera que aconteça está acontecendo, porque esse é o poder da influência. A pessoa dá o tapa e esconde a mão. É bem assim. Você faz a vontade da pessoa e quando o cara vai questionar você, aí você diz, foi fulano que falou, aí vai confrontar fulano, fulano diz, não, eu nunca falei nada. Tem algum lugar que eu falei? Tem algum vídeo que eu falei? Há controvérsia. Isso é manipulação que é gerada pela influência. Mas em contrapartida você vê aqui o Estevão não manipulando ninguém, não influenciando ninguém. Mas a maneira que ele está pregando e a atitude que ele tem enquanto que prega gera pelo menos 3 níveis de inspiração tão radicais. O primeiro nível é pela palavra. Aquilo que ele pregava ficava tão agarrado dentro do coração das pessoas, que mesmo que em determinado momento elas rejeitassem, aquilo continuava a falar. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. É por isso que você vai em Atos no capítulo 9, quando este vem vindo a caminho de Damasco, e você sabe, é derrubado ao chão, provavelmente do seu cavalo, e a voz que ele escuta é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imediatamente a sua fala é: Senhor, quem és tu? Imediatamente o seu ser entende que aquele que está falando com ele é algo superior e que ele precisa tratá-lo como tal. E ele utiliza a palavra Senhor como que: o meu dono, quem és tu? Então o Senhor diz: sou eu, Jesus, a quem tu persegues.
dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Sabe essa palavra que está queimando aí dentro de você, Saulo? Sabe todas as vezes que você prendeu um filho meu, que você torturou, que você maltratou, que você matou, e que eles glorificavam, e que eles oravam por você, em que ele falava de mim para você, e o seu coração ficava fervendo, e você tentou esquecer todas as vezes que eu coloquei um anzol aí dentro, através da inspiração dos meus filhos, e todas as vezes que você tenta escapar, ele retorce dentro de você. A inspiração não transfere movimentos externos, mas ela trabalha de forma fervorosa aqui dentro. Aí Saulo entende que cada cristão, cada olhar, cada rosto de anjo, cada palavra, cada pedido de perdão achou um lugar aqui dentro. Ainda que ele dissesse, eu nunca vou deixar o judaísmo, eu vou seguir essa fé, mas ele não sabia que lá tinha algo grudado dentro do coração dele. Isso aconteceu com centenas de milhares de pessoas. Você vê o tempo todo, até Atos 9, Saulo manipulando. Quando ele se converte a Cristo, então ele acha que ao invés de manipular, ele vai só influenciar. Então ele passa alguns anos, o inicial de seu ministério, pregando em Jerusalém, logo na primeira semana, acreditando que daquela mesma forma ele pode mudar as pessoas. Só que ninguém recebia a sua mensagem, ninguém se convertia, ninguém conseguia capturar aquilo que ele ensinava, embora fosse com tanta graça e propriedade no saber aquilo que ele falava. Só que as pessoas mesmo rejeitam aquilo que Paulo prega, e ele fica extremamente preocupado porque as pessoas não querem ouvi-lo e aquilo que ele prega não é interessante para elas, embora fosse o mesmo que os apóstolos pregavam. Então o Senhor tem que tirá-lo de Jerusalém à força. Ele mesmo fala isso lá no capítulo 20 de Atos, que o Espírito Santo teve que removê-lo de Jerusalém, porque ele acreditava que ele podia continuar influenciando as pessoas. O levou para a Arábia, e ele passou 14 anos pregando entre os desconhecidos, no qual não aparece na história senão por aquilo que ele mesmo diz. E perceba que ele voltou de lá totalmente modificado, porque agora o que ele não mais influencia ninguém, ele passou simplesmente a viver o Evangelho. É por isso que ele diz, eu já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas agora o Cristo vive em mim. E tudo que ele passou a fazer agora é viver o Evangelho. E as pessoas começaram a querer seguir Paulo, a querer ouvir Paulo. Onde ele passava, o Evangelho era capturado por elas. Tanto é fato que você percebe no capítulo, aliás, Paulo, quando começa a pregar lá no capítulo 20 do seu livro, ele traz uma mensagem tão poderosa que durou pelo menos 12 horas. E as pessoas estavam, fala mais, estamos comendo, estamos nos alimentando, fala mais, nem que morra alguém, mas você ressuscita depois, fala mais, porque isso é inspirar. Quando você inspira, as pessoas querem te ouvir cada vez mais, porque elas sabem que aquilo que você está falando é justamente aquilo que você está vivendo. É por isso que o apóstolo Paulo é quem diz, eu preguei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Nós queremos simplesmente influenciar as pessoas a fazerem aquilo que entendemos ser a verdade. Mas como podemos querer que elas façam aquilo que nós não fazemos? Como? Como queremos que elas tratem bem os outros se nós não tratamos todos da mesma forma? Como queremos que a igreja transforme essa nação, una essa nação em prol de um alvo, se nós somos os mais desunidos? Como queremos que o Brasil se converta a Jesus, se brigamos uns com os outros em termos denominacionais? Como queremos que a nação seja inspirada, se as nossas atitudes são de manipuladores? Como? É por isso que a minha luta quanto ao Evangelho, principalmente na área da contribuição, é mostrar para a igreja que você não tem que fazer nada por coação ou por obrigação, mas por aquilo que você é inspirado no Senhor a fazer. Você não tem que abraçar as pessoas porque alguém te disse abraça as pessoas. Você tem que abraçar porque isso faz parte do amor que você sente por ela. Então olha para quem está ao seu lado e diga, dura coisa é inspirar. Porque para inspirar é primeiro preciso viver. Eu acho que a maior luta que a gente tem é viver o Evangelho.
É por isso que eu vos convido esta manhã a seguir o modelo da igreja primitiva, inspirar essa nação, inspirar essa cidade. Talvez no teu lar as pessoas não se renderam a Jesus, porque tudo que a gente tem feito é tentar colocar a palavra de Deus dentro do coração delas, sabe, soprar lá dentro aquilo que ouvimos domingo à noite. Não tem dado certo, não é? Que tal viver aquilo que ouvimos domingo à noite? Que tal ganharmos o mundo sem palavras? Que tal menos barulho e mais testemunho? Que tal menos manifestações, mas mais contrição? É por isso que vivemos dias tão difíceis de aceitação da fé. Então vos convido esta manhã a refletir sobre isso, desejar essa mudança do Senhor dentro de nós, a partir de nós. Se queremos mudar o mundo, só vamos conseguir mudar o mundo a partir das nossas crenças devidamente vividas em Deus. É essa diferença que se fará. Então se responde a pergunta aos pastores que estão aqui esta manhã: por que a igreja primitiva ganhou o mundo de então, ou pelo menos evangelizou o mundo inteiro de então? Pois não só Paulo, como Pedro também diz que em seus dias o mundo inteiro habitado havia ouvido o evangelho. Como eles conseguiram fazer tal coisa? Eles entenderam que não basta influenciar. Roma influenciava, os impérios influenciaram, mas que precisava viver. Então decidiram simplesmente viver. É por isso que Jesus, quando expõe uma parábola lá no capítulo 13 do livro de Mateus, ele expõe 4 parábolas, e uma delas, no final, ele fala sobre: é como a mulher que colocou o fermento dentro da massa e saiu, e o fermento levedou toda a massa. Interessante, ninguém vê o fermento na massa. Diga para quem está ao seu lado: o fermento, ao misturar-se com a massa, fica invisível. Aí a gente quer colocar outdoor, a gente quer fazer publicidade da igreja, a gente quer estar nos holofotes da visibilidade, enquanto que Jesus está dizendo: cara, trabalha diferente, se infiltre, fique invisível no meio deles, mas a sua vivência vai inspirá-los a modificar. É por isso que ele disse: levedou toda a massa. A massa foi transformada, mas porque estava dentro dela o fermento. Aí a gente sai de lá do meio e a gente conclama a igreja: separem-se, venham para a igreja e fiquemos aqui. Vamos nos proteger das setas do maligno dentro do corpo. Enquanto que Jesus está dizendo: entra no meio da massa, se infiltra no meio da massa. A massa precisa saber quem você é. A massa precisa saber que tem um fermento lá dentro. Quem está fora não vê, mas a massa sabe. Como trabalhamos totalmente diferente. Totalmente diferente. Buscamos as luzes, enquanto que Jesus buscava os lugares secretos. Buscamos orar em público, enquanto Jesus gostava de orar nos lugares escondidos. Buscamos a publicidade dos nossos milagres, enquanto Jesus buscava a solidão dos seus milagres. Buscamos os holofotes daquilo que fazemos, damos um pão seco para alguém, tiramos uma selfie para dizer que estamos fazendo boas obras, enquanto que Jesus dizia: não conte nada para ninguém, fique de boa, fique sozinho, calado, deixe que as suas obras glorifiquem a Deus que está no céu. E a grande verdade é que não procuramos glorificar, procuramos nos glorificar. Procuramos nos exaltar. Talvez não fosse isso que você gostaria de ouvir esta manhã.
Talvez não fosse nem isso que eu queria ouvir esta manhã. Mas talvez seja isso que a gente precisa saber para tomarmos uma atitude de mudança. E quem sabe fazermos uma prova conosco mesmo. Por isso eu queria que você ficasse em pé agora. Quem sabe esta semana pode ser definitiva para você ou para mim. Então possamos ser um Estevão em dias de apedrejamento. Diga para quem está pertinho de você, se dirija para essa pessoa, por favor, e diga: querido, o que mais precisamos fazer é copiar os modelos bíblicos da igreja primitiva e não os referenciais de publicidade, de holofote de nossos dias. Melhora isso e diga: sabe por quê? Porque os modelos bíblicos te farão parecer com Jesus, inspirando e não manipulando. Encontre um desses e siga-o. Diga: eu quero ser como viveu Pedro. Aqui está cheio de Pedro. Aqui está cheio de Tomé. É bem verdade. Só que a gente só se lembra do Tomé medroso, covardão, incrédulo. A gente não consegue se lembrar que Tomé foi o precursor de uma das maiores igrejas que a África já teve. Toda a região oeste da África teve as pegadas de Tomé na pregação do Evangelho. A Índia teve as pegadas de Tomé. Bartolomeu, a igreja que Agostinho foi o patrono, as pegadas de Bartolomeu. A gente não sabe quem eles eram, mas eles decidiram não influenciar ninguém. Eles decidiram só inspirar. Então decida esta manhã inspirar mais do que influencia. Decida viver para que as pessoas possam copiar o seu estilo de vida. E o reino é isso. O reino não é nada vindouro, não é nada político, não é nada governamental. Disse Jesus em Lucas 17, 21, o reino está dentro de vocês. O reino é vida, é viver o Evangelho como ele é amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a maior definição do reino. Eu quero orar convosco esta manhã. Incline sua cabecinha, por favor. Enquanto você está com a sua cabecinha baixada, seus olhinhos fechados, talvez você possa se lembrar agora de alguma atitude que você ofendeu alguém ou machucou alguém. Talvez esse alguém nem seja daqui, nem seja cristão. Então, se o Espírito Santo te fazer se lembrar disso agora, é um sinal que você deve, ao terminar esse momento aqui, viver o Evangelho e ir até essa pessoa. Paizinho querido, eu oro com a tua igreja esta manhã. Eu oro com a tua igreja justamente porque sou parte dela. Então eu oro como igreja, Senhor. E sou o primeiro a me submeter à tua palavra esta manhã, a querer essa mudança dentro de mim, Senhor, para que possa de fato e verdade o mundo lhe ver através de minha vida, que eu possa viver a tua palavra, escondê-la em meu coração para não pecar. E de modo que eu não peque, de modo que eu possa deixar que o mundo te veja em mim. E quem sabe assim eu possa inspirar as pessoas a te seguirem. Quem sabe assim eu possa inspirar essa nação. Quem sabe assim eu possa inspirar a minha casa. Quem sabe assim eu possa inspirar essa cidade a mudar, Senhor. Quem sabe assim onde eu estiver eu possa ser uma fonte de inspiração. Assim eu peço a Ti agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Aproveitando que você está em pé, cante essa canção. Vestes do sangue lavei, Desde as suas águas, e nas suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Teus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor. cante, solte a sua voz esta manhã e cante. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. No começo, a tua palavra escondi. Você Tua palavra escondi, guardada onde? guardada no meu coração. Cante, solte a voz. Se eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi. As mulheres do Senhor, levante a voz. As vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, e a vida a ti Os homens digam meus dons e talentos. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor. Suas vozes bem alto, cante. Diga. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. abrace quem está ao teu lado e diga: inspire, até que o mundo possa ver Jesus em você.